Muito boa noite, retornamos com o programa Grandes Temas, que hoje discute a questão do trabalho doméstico. Temos uma pergunta de Juliana Santos, do bairro de Mirassol, aqui em Natal, e ela diz: acredito que há certa perpetuação da misoginia através das gerações e acabam englobadas também pelas políticas de assistência de empresas e dos governos. Por exemplo, no Brasil, os homens têm direito a menos dias de licença após o nascimento de um filho do que a mulher. Isso reforça a ideia de que cuidar dos filhos é um trabalho exclusivamente da mãe. Essa questão, e ela pergunta, então gostaria de saber a opinião aqui dos nossos convidados. Essa questão do gênero, né, da igualdade na realização das tarefas domésticas, sendo que nem sempre o Estado atribui a mesma importância da presença do pai na criação dos filhos, isso se verifica? A gente já conversou um pouquinho aqui no primeiro bloco, né? Parece que sim, toca em algo óbvio, né? Existe uma questão muito interessante, uma construção social em torno da maternidade, em torno da mulher, né? Como se também fosse algo natural e nascêssemos com algum tipo de magia, né, que nos torna muito mais capazes de cuidar das pessoas, das crianças, né, dos idosos. Eu acho que a gente chega a questionar um pouco isso, né? A questão da criação de filhos é uma construção que precisa ser tanto do homem como da mulher igualmente, né? Essa responsabilização prioritária das mulheres é muito funcional, né? Como a gente já vinha comentando, para que os homens continuem sendo liberados para produzir riqueza e apenas as mulheres assumam essas tarefas, né? Mesmo compreendendo e considerando toda a ligação que se gera entre uma mãe e uma criança, mas essa questão da maternidade, ela é muito mais uma ideologia perversa, né, para colocar a mulher como única responsável desse processo, né? E a nossa luta, a nossa defesa é para que realmente o cuidado, né, dos filhos seja partilhado igualmente entre homens e mulheres. E a legislação reforça isso sim, né? Quando as empresas compreendem que as mulheres têm de 4 a 6 ou 6 meses de licença maternidade para cuidar das crianças, e os pais têm 4 dias. Né? 7 dias. 4 dias, 7 dias. Né? 7 dias. Eu comentava isso recente numa palestra que eu estava dando para jovens estudantes, né? Na semana passada eu dizia que o trabalho enquanto uma instituição da vida social, ela pode ser para as mulheres um espaço de expressão da liberdade, né? Como pode ser também um lugar de opressão. E dei esse exemplo, interessante a pergunta de Juliana, porque ela foi exatamente o exemplo que eu tinha mencionado lá na palestra, ao dizer que durante a licença maternidade as mulheres adquirem 6 meses. As mulheres não têm aquela experiência inicial da maternidade, da vida da maternagem em si. Elas vão aprender a desempenhar aquele papel de alimentar, de cuidar, de segurar, de ninar, enfim, de construir, né, e de autogerir todo o ambiente doméstico com a chegada de um novo entre aquele espaço. E o homem continua no espaço externo, no mundo do trabalho, da atividade produtiva, né? Então, assim, ele não é liberado daquelas atividades para dividir o mesmo tempo de tarefas domésticas, de autogestão daquele espaço doméstico, como uma forma de divisão justa, né? Uma divisão justa do trabalho para ambos. Os dois têm que aprender a gerir aquele lugar com a chegada de um novo ente, a cuidar daquele ente também. Mas aí a gente tem, né, e aí falando do ponto de vista sociológico, antropológico, a construção social da formação dos papéis sociais para homens e mulheres é feita dessa maneira, né? Você tem uma dimensão desigual de participação, de responsabilidade sobre o cuidado das pessoas, que é sempre jogada e gerida como uma responsabilidade puramente feminina, puramente das mulheres, e aí isso acaba gerando aí uma série de violências, né, para essas mulheres, no sentido de acúmulo de trabalho, um trabalho que não é reconhecido, um trabalho que não é remunerado e um trabalho que é interpretado, né, falsamente. E aí a Amanda é muito feliz quando fala em ideologia para dizer o seguinte:
por amor, né? Que amor é esse? Um amor que você extrai o máximo de energia daquelas mulheres ali naquele ambiente. Então, encontra-se muitas mulheres que são mães e que trabalham, né, com as suas ocupações profissionais e extremamente cansadas, né? Cansadas, esgotadas e, assim, pedindo socorro, ajuda, né? A gente tem uma difícil tarefa aí, é de ressocializar os homens adultos para cuidar de seus filhos e do ambiente doméstico, né? Esse é um ponto. E o outro é educar desde criança socialmente para a autogestão das atividades, homens e mulheres, de maneira igual. É interessante. É interessante porque nós produzimos o nosso espaço coletivamente, né? E é entender que a responsabilidade por cuidar e continuar reproduzindo é igual, né? Tem que ser igual. Desde os cuidados com o nosso espaço, com a comida, com a vestimenta, com as roupas, com a limpeza, é produzido por ambos os sexos e precisa ser assumida igualmente, né? A gente tem uma cultura, nessa pesquisa, né, que a gente estava comentando, fala que cada vez mais os homens realizam o trabalho doméstico, mas realizam muitas vezes como ajuda às mulheres, não assumindo isso como sua responsabilidade prioritária, né? Como se estivesse fazendo um favor, né? Perfeito. Os homens acham como se não fosse naturalmente ele está fazendo um favor. Eu queria convidá-los para assistir a segunda parte do depoimento do professor Zé Palmeiras, sobrinho do Departamento de Direito aqui da UFRN. Vamos conferir. É preciso que haja uma educação disseminada nas escolas, na mídia, disseminada nos ambientes de trabalho, para que o homem ele possa também contribuir nas tarefas domésticas e evitar, assim, essa sobrecarga de trabalho para a mulher, já que há uma feminização do trabalho doméstico, tendo em vista que quando não é uma mulher que está fazendo as atividades domésticas, ela está contratando outra mulher, né? E essa falta de equilíbrio da distribuição da jornada de trabalho, de certo modo, ela tem facilitado um mercado de trabalho predatório em que o homem ele é liberado das tarefas domésticas para o mercado, né? E, de certo modo, ele está sendo ali remunerado e não está dando conta dessa tarefa doméstica que ocorre, que ele está atribuindo para a mulher. Hoje a OIT já tem 2 convenções internacionais, a Convenção 100 e a Convenção 111, que tratam sobre gênero e que recomenda que não haja discriminação nenhuma no labor entre homem e mulher, seja quanto à quantidade de horas, seja no tocante ao salário, no tocante ao acesso às funções. E para isso, para que haja essa igualdade de gênero, é preciso que o homem também ele comece a ter uma cultura de partilha do trabalho no ambiente doméstico e que ele comece a se educar, toda a sociedade a se educar para uma postura de maior colaboração no ambiente doméstico, mas para isso como eu falei, necessário uma mudança cultural. Acabamos de comentar exatamente essa questão, não é? Que é uma falta de solidariedade, não é? Em termos de gênero no ambiente doméstico, sobre a divisão social do trabalho ali, né? Falta de solidariedade entre as pessoas que ali convivem e que acaba sobrecarregando ainda mais a população feminina. Eu não queria que a gente encerrasse o programa sem comentar exatamente a repercussão, quer dizer, esse período já de 3 anos da regulamentação da Lei 150 do trabalho doméstico, nesse atual contexto de precarização do trabalho, né, em função dessa reforma trabalhista que tornou a coisa um pouco mais difícil. Amanda, você poderia começar esse debate? Sim. Como a reforma é muito nova, né, a gente ainda está em processo de discutir quais seriam esses rebatimentos para as trabalhadoras domésticas, né? Alguns analistas políticos que estudam trabalho doméstico comemoram que o fato das trabalhadoras domésticas não estarem vinculadas à CLT, né, elas não seriam atingidas pela reforma trabalhista.
né? E outros cientistas e também legisladores, né? A minha última conversa, eu consegui ter uma conversa sobre isso por todas essas dúvidas com a Benedita da Silva, que foi relatora da PEC, né, 66/2012 na Câmara, né, que é mais conhecida como a PEC das domésticas, e ela coloca que a reforma trabalhista vai atingir todos os trabalhadores brasileiros de uma maneira geral. Então, que vai atingir também o trabalho doméstico, né? As possibilidades de você trazer contratações de maneira autônoma, né? Tirar o trabalho contínuo para contratar trabalhadoras domésticas de maneira autônoma, intermitente, com mais de 8 horas por dia de trabalho, nessa relação 12 horas, 36 horas. E pensar que até numa construção de banco de horas, nessa relação entre 12 horas trabalhadas contra 36 horas de descanso, né? Se você é trabalhadora doméstica, se você é a parte fraca desse contrato, como é que você negocia banco de horas? Vai ser possível que você continue trabalhando mais e tendo menos descanso, né, nessa relação. E nós já, como o professor César estava colocando, nós já temos um sindicato das trabalhadoras domésticas fragilizado, né? Quando você coloca que você pode negociar individualmente, direto com a trabalhadora, você tem uma trabalhadora numa situação mais frágil ainda, né? Então, é pensar que você tem direitos conquistados muito recentemente e que já podem ser atingidos e desmontados pela reforma trabalhista. É até difícil a gente pensar e vislumbrar, né, uma mudança positiva num cenário como o que a gente tem agora, né, em relação à reforma. Ela impacta diretamente de maneira muito mais enfática sobre as mulheres, né? Então, assim, tudo que já foi dito aqui, ele faz a gente reafirmar, né, para mostrar que o quê? Essa reforma, ela vem de maneira implacável sobre as mulheres, né, em todos os sentidos. Em relação às trabalhadoras domésticas, mais ainda, porque a gente não conseguiu ainda sequer conduzir um processo aí de reeducação social para que essas trabalhadoras possam se firmar aí no emprego formalizado, e aí a um passo disso a gente já está recuando, né? Então a gente tem que pensar aí os desafios que nós temos pela frente em refazer esses acordos, né? Acordos políticos, acordos sociais, no sentido de que esses ajustes, esses contratos, eles possam ser de fato geridos e eles possam de fato voltar a fazer sentido, né, para a regulamentação do trabalho doméstico. Mas a parte disso, eu queria ainda lembrar aqui uma outra questão importante, né, antes de terminar o bloco, é que a gente está falando de trabalho doméstico, mas para os telespectadores e as telespectadoras entenderem um pouco ainda sobre o sentido, né, o duplo sentido que isso envolve, é o trabalho doméstico praticado por você no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente doméstico, mas o trabalho doméstico enquanto uma categoria ocupacional, né, formal. Então, aí a gente tem duas dimensões importantes que precisam estar bastante claras. Então, a gente está falando aí de aspectos diferenciados da maneira como esse trabalho se apresenta. E aí, nesse sentido, eu penso que é muito difícil no contexto atual a gente conseguir, de fato, formalizar cada vez mais, se a gente não conseguiu chegar até agora a 3 anos, praticamente 3 anos de regulamentação da atividade. Não, a reforma trabalhista é um retrocesso gigantesco. Os seus efeitos serão devastadores, já estão sendo, e significa a institucionalização da precarização do trabalho. A CLT, por detrás da CLT, tem uma ideia muito simples e importante, que é a qual? Há uma assimetria, uma diferença do poder do capital em relação ao trabalho. Então, o Estado entra com uma legislação para proteger a parte mais fraca, que é o trabalho, para interpor limites, não é, na exploração do capital. Ora, o que a reforma trabalhista faz? Ela retira o Estado dessa arbitragem e diga, olha, agora vocês estão livres para negociar. Só que é uma negociação absolutamente desigual. Então, você retira uma negociação que antes se dava num espaço público, coletivo, né, a partir de uma mediação do Estado, e joga tudo para as relações de mercado. Essa é a essência da reforma trabalhista, é o princípio de que, doravante, o negociado prevalece sobre o legislado. Então, a lei deixa de ter força, deixa de existir. Isso, numa sociedade brasileira, com um histórico de desestruturação do mercado de trabalho gigantesco, você destruir o pouco que você tinha de proteção ao trabalho é realmente dramático.
dramático. Lamentavelmente, nós teremos a institucionalização da precarização, que, aliás, já antes da reforma trabalhista tinha sido dado pela aprovação da terceirização sem limites. Lamentavelmente, o cenário para os trabalhadores, para o mundo do trabalho, não é nada bom. Sansão, e particularmente no caso do emprego doméstico, né, a gente tem aqui a reedição desse mito de que agora as pessoas estão mais livres para poder justamente negociar. Agora, negocia-se num fórum privado, sem nenhuma cobertura ou praticamente nenhuma cobertura do ponto de vista de uma arbitragem jurídica, né, que possa amparar, que possa orientar também, né, Andressa, orientar esses trabalhadores na questão da garantia mínima de direitos, né? Então as pessoas não estão mais livres, portanto mais empoderadas para essa negociação, né? Você está mais fragilizado, como a Amanda estava comentando agora há pouco, né? Exato. Particularmente no caso do emprego doméstico, o impacto da reforma trabalhista torna muito mais precária a situação desse tipo de trabalho, né? Perfeito. E se a gente, né, precisa pensar que o trabalho doméstico ele já tem marcas muito específicas, né? Ele é um trabalho doméstico realizado prioritariamente sem acesso a direitos, né, sem registro em carteira de trabalho, por mulheres negras pauperizadas, com altas jornadas de trabalho, sem contabilização de hora extra, né? Com a mescla dessas relações familiares, como a Andresa trouxe. Não, essa é uma pessoa da minha família, a gente não precisa lidar com esse nível de relação trabalhista, né? Mas é a pessoa da família que não senta, na maioria das vezes, na mesa para comer, não viaja de férias a lazer da mesma forma, não participa das mesmas conversas, não recebe a herança, não é uma pessoa da família, né? Precisa ser entendido que é um trabalho e essas relações familiares só servem para mesclar esse processo, né? Então já é um trabalho que muito mais suscetível à precarização. E tem um déficit também informacional, a pessoa que se submete ou que, né, sobretudo nesse contexto de crise, parte para o trabalho doméstico, oferece sua mão de obra, né, para o trabalho doméstico, tem um déficit informacional, ela vai completamente vulnerável para essa negociação de trabalho, né? Isso, Carlos, ela vai porque é estratégia de sobrevivência. A gente está falando aí na escala, né? Na escala que a gente tem aí, é o trabalho que é considerado mais precarizado, é o trabalho em que a dignidade é o tempo todo minada, ela não aparece, é um trabalho que não oferece ascensão social e por isso não é valorizado, é um trabalho que envolve uma série de conotações depreciativas e negativas e justamente fica difícil, né, estabelecer aí uma diferenciação, mais do que uma atividade de autorrealização, né, enquanto uma atividade profissional, ganhar meu pão de cada dia, enfim, mas é uma atividade em que você tem ali uma estratégia de sobrevivência, o que eu tenho para oferecer à minha mão de obra, ao meu suor, para fazer aquelas atividades que ninguém quer. E num contexto de desgaste econômico, num processo, né, cuja nossa economia está aí bem instável, digamos assim, esses empregos tendem a se precarizar ainda mais, né, e essas pessoas procurarem eles como uma alternativa. Perfeito, Andressa. O programa Grandes Temas fica por aqui. Eu queria agradecer aos nossos colaboradores, aos debatedores, Andressa, Amanda, Sr. Sansão. Lembrar que você pode participar conosco, curtir a nossa página no Facebook, nosso canal Grandes Temas no YouTube e ficar sabendo por lá o tema dos próximos programas, quem serão nossos convidados, assistir ou rever programas anteriores e também enviar sugestões para temas que serão debatidos aqui. Então, curta a nossa página e obrigado pela sua companhia e a sua participação. E até segunda-feira que vem, 8h30, aqui na sua TV Universitária. Muito boa noite a todos.